Olá, meus queridos alunos, tudo belezinha com vocês? Então, nós vamos hoje concluir aí as principais bacias hidrográficas aí do território brasileiro, beleza? Paramos aí na aula passada aí na bacia amazônica, certo? Vimos que é uma grande bacia, né? Uma bacia hidrográfica aí de regime misto ou, para relembrá-los, né? A única de regime misto aí do nosso país. E agora nós iremos dar uma olhadinha aí na bacia do Tocantins-Araguaia. É muito importante essa bacia do Tocantins-Araguaia, certo? Porque, né, ela vai apresentar aí uma boa hidrovia, principalmente relacionada à escoação de mercadorias. Essas mercadorias, logicamente, são os commodities nos quais o Brasil vende bastante aí para o exterior, e entre esses commodities aí se destaca a soja. Então, é um rio, esse Tocantins aí e Araguaia aí são dois rios, certo? Onde o rio principal aí é o Tocantins e o Uruguai, ou desculpa, e o rio Araguaia é o rio secundário da bacia. Então vejam que às vezes uma bacia hidrográfica pode ser formada aí por mais de um rio no seu leito especificamente, beleza? Então ela possui um grande potencial hidroelétrico. Neste grande potencial hidrelétrico, não podemos esquecer que está localizada a usina de Tucuruí. Esta usina de Tucuruí é a maior totalmente brasileira. Então, a maior totalmente brasileira é de Tucuruí, não é a de Itaipu, porque Itaipu é binacional, beleza? E possui a maior ilha fluvial do mundo, que é a ilha do Bananal, lá no rio Araguaia. Então, o rio Araguaia é muito importante e se destaca também por ter esta ilha aí, tá? A ilha Bananal aí, que é a maior ilha fluvial do planeta Terra. Logicamente que há uma diferença entre ilhas marinhas, né, oceânicas e fluviais, beleza? Aí no caso fluvial é de água doce. Aqui nós temos um mapinha, né, que mostra a abrangência do rio Tocantins Araguaia, certo? Logicamente que ele passa, né, e é muito importante para o estado de Tocantins e acaba desaguando aí no Oceano Atlântico. Então nós temos que lembrar que a drenagem dele aí é uma drenagem exorreica, ou seja, ele deságua para fora da massa continental, beleza? Agora nós entramos aí em uma bacia hidrográfica onde é bastante cobrada no Enem, onde é bastante cobrada aí nos vestibulares, tá? E concursos também. É a bacia do Rio São Francisco. A bacia do Rio São Francisco é muito importante porque nós vamos ver que alguns geógrafos comparam a bacia do Rio São Francisco aí ao Rio Nilo. Tanto é que o segundo nome do Rio São Francisco é Nilo Brasileiro. Por que, que ela é chamado de Nilo Brasileiro? Simplesmente porque esse rio passa por terras áridas e semiáridas e se mantém perene, ou seja, ele não seca, como o rio Nilo, né, que também passa por terrenos áridos, semiáridos, desérticos e mantém a sua caulosidade. Mas qual que é o motivo dele não secar? O motivo é que a sua nascente está fora do polígono da seca. Então, a nascente do Rio São Francisco está localizada na Serra da Canastra. E aonde se localiza a Serra da Canastra? No estado de Minas Gerais, onde, logicamente, os níveis pluviométricos são regulares e periódicos. Belezinha? E é uma grande polêmica, né, que abrange, né, efetivamente aí o Rio São Francisco, é a transposição, certo? Então, a transposição do Rio São Francisco está diretamente relacionada, tá, a pegar parte da água do Rio São Francisco, bombear esta água para canais, e esses canais, logicamente, é, sustentarão ali alguns rios que são intermitentes e alguns lagos também, podendo, né, aí dar uma maior
viabilidade ao acesso de água à população do sertão nordestino, beleza? Então nós vamos ver que este rio ele serve para a produção de energia, ele serve para transporte, este rio serve para o turismo, beleza? Tem os grandes cânions do Rio São Francisco, etc, e por aí vai, tá? E a sua moldagem pelo arenito. E agora também a outra função dele é levar água, né, aos sertanejos que sofrem com a falta da mesma através, logicamente, da transposição, tá? E lembrando que a transposição do Rio São Francisco agora está mudando de nome, certo? Os camaradinhas viram que falar em transposição, né, do Rio São Francisco soava como algo preconceituoso. Então agora a palavra sendo usada é integração. Então cuidem com isso daí, tá? Que integração ou transposição é a mesma coisa, só modificaram em decorrência, logicamente, da, digamos assim, do preconceito que a palavra transposição está carregando em relação ao Rio São Francisco, porque está sendo relacionada à degradação ambiental. Então, para eles extinguirem essa ideia de degradação ambiental do rio, eles estão colocando aí a palavrinha integração, tá? Que o Rio São Francisco irá se integrar ali com outros, né, rios ali e, logicamente, vai dar sustentabilidade a esses rios. Pois bem, como eu já tinha falado para vocês, o Rio São Francisco ele é bastante aproveitado também para a produção de energia elétrica. Então, parte do Rio São Francisco é de planalto, outra parte é de planície, uma parte é navegável, outra parte serve para a produção de energia. E se destacam algumas usinas, tá? Três Marias, certo? A de Sobradinho, tá bom? E a de Paulo Afonso, beleza? Itaparica e Xingó. Então essas são as principais usinas hidrelétricas que estão instaladas no leito do São Francisco e que, logicamente, como o homem meteu a mão cheia de dedo aí na bacia do Rio São Francisco, é claro que provocou aí impactos ambientais e continua provocando impactos ambientais. E hoje o Rio São Francisco sofre um problema gravíssimo com o assoreamento, beleza? Então, aqui vem confirmar as outras denominações do Rio São Francisco, do Nilo brasileiro, eu já comentei com vocês. Ele também pode ser chamado de Rio dos Currais, certo? Em virtude do transporte e criação de gado nas margens desde o período colonial, e Rio da Unidade Nacional, em função de unir a região Sudeste e Nordeste, beleza? Une a região Sudeste e Nordeste porque, lembre-se, a nascente do Rio São Francisco está localizada na Serra da Canastra, em Minas Gerais. Minas Gerais pertence à região Sudeste do nosso país. Tranquilinho? Aí a questão da transposição, tá? A questão da transposição ou da integração, nós temos que lembrar que ela data desde a época de Dom Pedro II, beleza? Ela vai tratar do bombeamento da água do rio, né, em duas áreas de captação, com o objetivo de tornar perene alguns rios temporários. Esses rios temporários também são chamados de rios intermitentes, e aumentar a oferta de água em alguns reservatórios para atender áreas críticas que sofrem muito com a seca. A grande discussão em relação ao real benefício da obra está diretamente relacionado ao que? Vai estar diretamente relacionado ao grande impacto ambiental que esta obra vai vir ocasionar. Beleza? Mas, uma parte do eixo já foi concluída e agora eles estão esperando a conclusão da outra parte do eixo aí, do braço, do Rio São Francisco, desta integração que logicamente custou milhões e tem já vários anos de atraso essa obra aí, beleza? Aí nós vamos comentar um pouquinho sobre a Bacia Platina, lembrando que a Bacia Platina é uma grande bacia, beleza?
é muito importante para a atividade econômica e ela é formada por 3 outras bacias hidrográficas, que é a bacia do Uruguai, a do Paraguai e a bacia do Paraná. Então, a junção dessas 3 bacias forma uma grande bacia chamada Bacia Platina, beleza? Então, logicamente, né, a bacia Platina aí que é formada pela bacia do Rio Paraná, então nós temos que ver um pouquinho da logística do Rio Paraná e lembrar logicamente que esse Rio Paraná aí é o mesmo rio que banha aí a nossa cidade e foi construído nele aí uma grande usina hidrelétrica que é denominada aí a usina de Itaipu, que é a maior em produção de energia do mundo, beleza? Ele é um rio que parte dele é navegável, beleza? Mas o potencial hidrelétrico dele é bem maior do que, digamos assim, a navegação propriamente dita, beleza? E, logicamente, aí se destaca algumas hidrovias, né? Aí do Rio Paraná, principalmente a hidrovia Tietê-Paraná. Meus queridos, o Rio Tietê deságua no Rio Paraná, é um dos afluentes do Rio Paraná, e nós acabamos, logicamente, contemplando aqui na nossa cidade parte da água aí do rio Tietê, porque ela se mistura, né? Vem descendo, gera energia e, logicamente, depois de gerar energia, ela é solta aí no canal e a gente pode contemplar a água do lago, né? Dos lagos de Itaipu, etc. Tem uma mistura aí bastante plausível aí das águas do rio Tietê, que é considerado um dos rios mais poluídos do mundo. Belezinha? O professor fica por aqui então, espero que eu tenha ajudado. Qualquer dúvida, anotem para nós tirarmos aí nas próximas aulas. Fiquem com Deus. Tchau, tchau.